Oi, eu sou o Gustavo. Eu vou falar sobre as ODS, mais especificamente sobre a ODS 1 e a 10, que são erradicação da pobreza e redução da desigualdade. Então, para começar, sobre as ODS no geral, elas são planos de desenvolvimento da ONU que são voltadas para conseguir um desenvolvimento sustentável até o ano de 2030. Dessa forma, garantindo que todos os países se desenvolvam de maneira saudável e que ninguém seja deixado para trás. Então, países como europeus e países da África vão conseguir um nível de desenvolvimento parecidos e assim garantir uma maior igualdade entre o mundo. Eu sou Isabela e hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre a erradicação da pobreza, que foi um objetivo estabelecido pela ODS, que ele visa acabar com a pobreza de todas as suas formas e em todos os lugares. Então, o primeiro objetivo estabelecido, a primeira meta estabelecida pela erradicação da pobreza foi, até 2030, acabar com pelo menos metade da população entre homens, mulheres, crianças de todas as idades vivendo em pobreza, de acordo com as definições nacionais. O que seria essa definição nacional? Eles analisaram todos os lugares que estão com essa meta de uma linha a ser seguida. Aqui no Brasil foi estipulado a linha de $5,50 por dia. Então, a pobreza se estipula por pessoas que estão vivendo com menos de $5,50 por dia é que irão entrar nessa meta. E é uma meta difícil a ser cumprida, mas eles pretendem que até 2030 seja erradicada a pobreza, contando com essa meta, com essa solução. Bom, vou falar um pouquinho sobre uma das soluções da ONU para erradicação da pobreza. Ela pode ser traduzida também como a igualdade de oportunidades, porque ela prevê o acesso a serviços básicos, que seria água, eletricidade, escola, saúde, segurança propriedade, que é, mesmo que você esteja endividado com outro cidadão ou mesmo com o Estado, se você tem como único bem a propriedade, ela não pode ser retirada do seu... não pode ser retirada de você. Porque é previsto que todo cidadão tem direito à propriedade e é uma garantia básica que o Estado deveria nos fornecer, além da sua função social. Outro ponto é a herança, que em muitos países da Europa a gente vê, por exemplo, um imposto forte na herança para que seja distribuída socialmente a herança, parte da herança de uma família. Outra é a educação financeira nas escolas, que é uma parte fundamental para, pelo menos, qualquer cidadão do nosso país conseguir levar uma vida financeira bem, e saiba calcular os riscos. Aí tem programa de distribuição de renda, que é basicamente o que nós temos com o Bolsa Família, e é isso. Olá, meu nome é Natasha de Lima e hoje eu vou falar um pouco sobre o 10º objetivo da ONU para um futuro sustentável. O 10º objetivo retrata a desigualdade social, que é possível ser vista em vários âmbitos da sociedade, como, por exemplo, particularmente entre os imigrantes e os refugiados, há falta de recursos básicos quando eles chegam no país, aqui no Brasil. Há falta de trabalho, há falta de recursos como, por exemplo, a moradia, a educação, onde que eles têm que se submeter muitas vezes a trabalhos em condições precárias, em situações vulneráveis, onde eles ficam vulneráveis porque às vezes aquela renda através daquele trabalho é justamente apenas para a sua subsistência e às vezes nem isso eles conseguem. Infelizmente, os direitos trabalhistas são ignorados. Alguns recursos básicos, como a saúde, a educação, não são assegurados sempre pelo Estado, o que gera mais e mais aumento dessa vulnerabilidade entre os imigrantes e os refugiados. E justamente a ONU propõe criações de políticas públicas e mais fiscalização para essa classe da sociedade.
Bom, eu me chamo Marcos Veríssimo, sou estudante de Direito do Mackenzie do segundo B. Vou vir falar sobre o tópico 10 da ODS, que é a Organização de Desenvolvimento Sustentável, criada pela ONU, que tem por objetivo cumprir a sua agenda até 2030. Vou falar basicamente sobre as suas metas, que refere-se a políticas das Nações Unidas, tem como objetivo empoderar e promover a inclusão social, independente de gênero, idade, raça, etnia e condição social. A meta aborda a importância de garantir a igualdade de oportunidade para todos e a redução da desigualdade de resultados, eliminando leis discriminatórias e promovendo políticas adequadas para combater a desigualdade. A igualdade deve ser baseada independente de suas características pessoais, como dito anteriormente, como raça, etnia, religião e condição social, implicando num processo de redução de vulnerabilidade, utilizando políticas que promovam a igualdade econômica, promovendo acesso à saúde, à educação, a serviço, a empregos, independente dos exemplos citados de raça, de etnia, de religião, de condição social. Bom, o objetivo é criar uma sociedade mais justa e equitativa, diminuindo todas as formas de discriminação. Enfim, esse é as metas da redução da desigualdade do tópico 10 da ODS. Boa tarde, meu nome é Pedro Nalim, eu sou da sala 2B de Direito e eu vim falar um pouquinho mais sobre desigualdade social, vim falar um pouquinho mais sobre a redução dessa desigualdade social nos países e também entre os países, que eu acredito que não seja um problema que exista somente no Brasil, e sim existe ao redor do mundo, em todos os países. E eu acredito também que seria interessante e necessário a adoção e adaptação de políticas fiscais, políticas públicas, salariais e de proteção social. Políticas que contribuam para a educação e também a conscientização da população da escolha de representantes políticos que lutem contra essa desigualdade, para que seja um problema que possa diminuir e nem tantas pessoas possam passar por situações de extrema dificuldade, como acontece aqui, como acontece ao redor do mundo, como eu já falei. E eu acredito que assim nós poderíamos alcançar progressivamente uma maior igualdade entre as pessoas, uma maior igualdade na população, melhorando esse problema que afeta gravemente uma grande maioria da população, uma grande parte, na verdade, da população. Bom, e para concluirmos e finalizarmos esses assuntos, que são de grande importância serem discutidos, é sempre importante lembrar o tamanho da problemática que trazemos aqui, tanto a desigualdade social quanto a pobreza, e que são assuntos muito grandes e muito difíceis de serem resolvidos de um dia para o outro, até porque se fosse tão fácil e com iniciativas pequenas já teríamos resolvido, mas sabemos que não é assim. Então é claro que eu e o meu grupo, depois de termos discutido bastante, de termos chegado a essas soluções e metas que passamos ao longo do vídeo, a gente acredita que, mesmo sendo um assunto muito difícil, os dois, né, sendo muito difíceis de serem concluídos e diminuídos, ou até mesmo resolvidos, a gente tem que dar um passo de cada vez, tomar uma iniciativa de cada vez. Pequenas iniciativas já começam a ajudar, então a gente acredita que é claro que é muito difícil e são muitos e muitos anos para serem resolvidos, porque esses assuntos não mudam de um dia para o outro, não conseguem ser resolvidos de um ano para o outro, mas é claro que no final, tomando pequenas iniciativas e com a ajuda de todo mundo, tanto da ONU quanto do Estado, que a gente possa resolver e quem sabe assim ter um mundo livre de toda pobreza e de toda desigualdade social, para que assim seja um mundo ideal para todos.